Boa tarde, gente. Bem-vindas. Tem gente aí nos visitando, não é? Quem é a primeira vez que está por aqui? Bem-vinda. E a gente vai continuar o último IF, que é as mentiras que as mulheres acreditam sobre Deus. A gente está refletindo sobre isso. Será que a gente acredita em alguma mentira? Né? Vamos começar. Eu vou ler aqui uns versículos bíblicos, certo? Vocês acompanhem. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1:16. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Esses dois versículos, né? O primeiro, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Essa verdade aí na nossa vida, primeiramente, de que o Evangelho ele vai fazer essa transformação na nossa vida e nós seremos nova criatura, né? Tudo vai se fazer novo. E Jesus, questionado por Nicodemos, como é que poderia ser, né, uma nova criatura? Ele diz: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, vamos primeiro estruturar aí na nossa mente. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Ele faz a gente ser nova criatura e, sendo nova criatura, podemos ver o reino de Deus. O que vai acontecer com a nova criatura? Né? Deus nos salvou, somos nova criatura, e a partir daí a gente vai ver lá em Romanos 12:2, que tem um alerta que o Senhor diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, depois que somos novas criaturas, Deus vai transformar a nossa mente. Nós somos sutilmente influenciadas pelo mundo, né? A sutileza das coisas do mundo. E aí a gente vai continuar como foi o Éden, como Eva e a serpente ali, influenciada pela serpente. Agora, estava meio me encontrando. E Deus ele vai fazer essa transformação na nossa mente, aos poucos, né? Ele vai nos alertando e vai fazendo com que os nossos fundamentos não estejam no mundo, mas estejam na palavra dele. Certo? Então, a verdade é que vai nos libertar. A primeira reação a gente ver uma mentira que é colocada para a nossa vida é negar, dizer: não, eu não acredito nisso não. Mas será mesmo? Porque a forma que a gente vive, as nossas escolhas, as nossas prioridades, as nossas respostas à dor, ela vai realmente revelar o que é que a gente acredita. Não vai ser só, né, pelo que a gente conhece ou pelo que a gente fala, que a gente acredita. Vai ser pelo que a gente faz. Então, é pela forma que realmente vivemos que a gente vai ver em que a gente acredita, em que a nossa fé está fundamentada. Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que, quando colocar aqui uma mentira, você não diga: será que eu acredito nessa mentira? Porque inicialmente você vai dizer: não. Será que eu vivo como quem acredita nessa mentira? Porque só Jesus e a sua palavra é a verdade. Se você acredita em algo que não é verdade, isso vai te levar para o cativeiro, da mesma forma que uma mentira total. Mesmo que algo seja sutil, se você acredita nisso,
Isso vai te escravizar e vai influenciar todas as áreas da sua vida, né? Eu posso levantar aqui uma pergunta. Como é que você tem se visto? Você tem olhado para você e visto se visto como pecadora? Né? Qual foi a última vez que você viu algum pecado na sua vida e buscou a Deus para tratar o seu coração? Né? Ano passado, a gente estudou sobre os mandamentos de Deus e Drica trouxe a palavra sobre o segundo mandamento, que era fazer imagem de Deus, né? Muitas vezes a gente não faz uma escultura, mas a gente faz uma imagem, uma referência de Deus na nossa mente, que não corresponde à verdade do que Deus é. E aí, o que a gente acredita a respeito de Deus é fundamental para todo o nosso sistema de fé. A gente precisa saber quem é esse Deus realmente, que a gente diz que crê, né? Se a gente está ali vivendo uma vida de pecados, achando que está tudo bem com Deus, a gente não conhece esse Deus, né? Isso vai incomodar o nosso coração e a gente vai permitir que Deus trate o nosso coração. Então, vou trazer aqui, começar com algumas das primeiras mentiras que o livro traz. Se a gente pensar, Deus não é realmente bom. Se eu trouxer isso, se ele fosse bom, ele iria... se eu colocar isso aqui, você vai dizer, não, eu sei que Deus é bom, né? Esse está fácil. Mas aí, como é que a gente vai pensar sobre essa mentira? Na prática, né? Quando vem uma turbulência na nossa vida, uma decepção, uma dor, quando perdemos pessoas que amamos, as coisas não saem como a gente planeja, como a gente organizou, né? A gente pergunta, será que Deus é bom mesmo? Será que isso não vem sutilmente na nossa mente? A gente, logo de cara, diz, não, eu acredito que Deus é bom. E isso mesmo aconteceu com Eva lá e a serpente. Ela foi enganada, né? Olha só, colocado uma dúvida sobre a bondade de Deus. Será que Deus é bom mesmo? Ele te restringiu àquela árvore, né? Conhecer o fruto daquela árvore. E a gente olha para o mundo hoje e vê tantas situações de guerra, a gente olha ao nosso redor, e isso pode sutilmente também vir dizer que, será que Deus é realmente bom? E aí, muitas vezes, estamos justificados para tomar nossas próprias decisões. Porque se Deus não é bom, eu posso tomar as minhas decisões. Eu sei mais do que Deus, né? E isso vai afetar muitas áreas da nossa vida. E a gente precisa ir contra essa ideia, porque independente do que das nossas escolhas parecerem boas ou não, das escolhas de Deus parecerem boas ou não para nós, quer que a gente sinta ou não que as escolhas de Deus para a nossa vida são boas ou não, isso pareça verdadeiro ou não, para mim ou para você, Deus é bom. A primeira rocha aí do nosso alicerce é firmar que Deus é bom, independente do que quer que a gente passe, né? Das escolhas dele parecerem boas ou não para a gente. Lá no Salmo 119, 68, diz, Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Essa é a primeira mentira. Será que você se vê pensando sobre isso? Que Deus realmente não é bom? Porque inicialmente a gente diz, não, eu acredito que Deus é bom. Será que você está vivendo como se acreditasse que Ele não seja tão bom assim? A segunda mentira, né? Deus não me ama. Esse aí, intelectualmente, não, eu sei que Deus me ama. Né? Eu estou chegando, mas será? A gente começa a pensar, né? Vamos lá, algumas situações. Eu estou chegando perto dos 40 anos e não tenho pretendentes. Será que Deus me ama mesmo? Eu tenho um casamento complicado, sem amor. Será que Deus me ama? Será que isso passa pela sua mente? Meus filhos adultos
não me telefonam, nem me visitam. E aí? Isso já passou pela sua mente? Será que realmente Deus me ama? E aí, mais cedo ou mais tarde, nosso comportamento vai refletir aquilo que realmente acreditamos. E acabamos escravizadas de uma mentira sutil na nossa vida que a gente precisa tirar de lado. Deus me ama. E a gente não acreditar nesse amor de Deus vai trazer implicações enormes e afetar todas as áreas da nossa vida e dos nossos relacionamentos. E, novamente, com uma outra mentira, a gente precisa entender que, independente do que nós sentimos, se somos ou não amadas, do que fizemos ou de onde viemos, Ele nos ama. O seu amor, ele é infinito e incompreensível, né? Ele é amor. Ele me amou na eternidade passada e na eternidade futura. Esse entendimento de que nós somos pecadoras, né? Imagine aí se os nossos pecados fossem revelados exteriormente, para a gente entender esse amor de Deus, né? A gente não seria a florzinha, né? A gente seria dinossauro de Jesus, porque se os nossos pecados aparecessem todos, então Deus, que enviou o seu Filho, nos viu dessa forma, com os nossos pecados, em trevas, e Ele nos resgatou e deu a vida do seu Filho por mim e por você, para você entender esse amor de Deus. Tem até um livro que eu li, O Retrato de Dorian Gray, que ele recebe uma pintura de um desenho dele, uma imagem pintada numa tela, e ele faz um pacto dele permanecer sempre novo e a tela envelhecer. E aí, quanto mais ele pode fazer de tudo na vida, e quem vai envelhecer é a tela. Então, ele aproveita a sua juventude e a sua beleza e faz de tudo que ele queria. No fim, o quadro, ele virou um monstro. E aí, né, a gente precisa olhar para a gente, entender como somos pecadoras, somos perdidas, e o amor de Deus até nós, através do seu Filho, nos resgatou e nos ensina a cada dia a continuar nos seus caminhos. E muitas vezes a gente tem medo de falar sobre o amor de Deus, porque parece mais a graça barata, né? Você pode pecar e Deus lhe ama, mas é justamente o contrário, né? Quando verdadeiramente a gente entende que esse amor de Deus nos alcançou, né? E podemos acreditar nele e confiar plenamente nele. Então, é o contrário. Quando você entende que o amor de Deus lhe alcançou, lhe escolheu, mesmo quando você vivia perdido nos seus pecados, Deus, você vai entender que é nele que eu posso confiar. É nele que eu preciso, é a sua vontade que eu preciso seguir. E não vai trocar essa verdade para viver de forma que você queira, né? Então, mais um alicerce aí para a gente, né? Deus me ama, e isso tem que ser independente do que eu sinto, de tudo que eu passo, né? Preciso firmar isso na minha vida. A terceira situação é: Deus é igual ao meu pai. E aí? Se você teve um pai bom, vai ser fácil você obedecer, né? Você confiar em seu Pai Celestial e receber seu amor. Mas se você teve um pai ausente, distante, cruel, arrogante, e aí? Isso vai afetar a ideia de Deus ser seu pai, não vai? Você até para obedecer ao Senhor, você vai pensar, você vai transferir isso. Só que nós não podemos entender, a referência não é o homem. Deus, ele não é a representação dos homens, porque eles são imperfeitos, né? Deus é perfeito, ele é maravilhoso, ele é puro, ele é amoroso. E a gente precisa conhecer mais e mais a Deus.
e não comparar aos homens, mesmo que você tenha tido um pai bom ou não. O exemplo de Deus está em Jesus, o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. Está lá em Hebreus 1:3. Aí não significa que por ele ser o nosso pai, que ele vai dar tudo que a gente quer, vai fazer o que a gente deseja. Muitas vezes a gente não vai compreender as suas decisões, né? Mas ele vai estar nos protegendo da dor. E nem sempre a dor que a gente sente, ele vai tirar, ele vai permitir a dor, né? Ele está nos livrando do mal. Isso a gente vai ver em mais uma verdade, né? Então, a disciplina de Deus, que também está lá em Hebreus, Deus como nosso Pai, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Então, não vai significar que ele vai fazer o que a gente quer, o que o nosso coração esteja lá desejando. Nosso coração precisa desejar as coisas de Deus, do reino de Deus, da vontade do Senhor, né? Novamente, independente do que sentimos ou pensamos, Deus, ele ama os seus filhos ternamente. É um pai em que realmente podemos confiar, né? E a gente não vai ter mais lugar, tanto que foi falado aqui sobre ansiedade. Todo mundo está ansiosa, todo mundo está aí pedindo paciência, né? E não vai ter mais lugar no nosso coração para desconforto e nem para inquietação. Por quê? Essas coisas são impossíveis para a gente que tem um Deus que é Pai. É um Deus perfeito e que cuida de nós. Se um pai bom sabe dar coisas boas para o seu filho, imagine um Deus como vai nos tratar, né? Então, Cristo declarou lá, o Pai nos ama como ama seu Filho. Ele cuida de nós da melhor maneira possível. E aí? A gente precisa firmar esse alicerce também aí, os fundamentos da nossa fé, né? Deus é Pai, Deus me ama, Deus é bom. Ele é um Pai perfeito. Não posso comparar as imperfeições dos homens, né? E precisamos confiar nele, que ele é nosso Pai. Mais um fundamento aí para a gente. Será que a gente está se enganando? O que é? Deus não é realmente o bastante. E aí? Esse aí, será que a gente... Não, esse aí eu sei que Deus é o bastante, Deus me basta. Só preciso de Deus. Cristo é tudo de que eu preciso. É tudo que eu preciso. Não tenho... Isso aí eu tenho certeza na minha vida. E, novamente, o nosso modo de viver, pense sobre como você tem vivido. Nosso modo de viver revela o que realmente acreditamos. E aí, será que a palavra é suficientemente verdade para a minha vida, para lidar com os meus problemas, com as minhas necessidades, com os meus relacionamentos, com a minha situação? Será que a palavra de Deus vai ser suficiente para que eu, conhecendo mais e intimidade com o Senhor, né, conhecendo mais a Cristo, isso vai ser o bastante para a minha vida? Ou será que eu estou buscando na palavra, mas eu preciso ter amigos? Não só a palavra, mas eu preciso ter um casamento, eu preciso ter um marido, eu preciso ter filhos também. Deus ainda não me deu filhos, mas se Deus me der filhos, eu preciso ter filhos, né? Eu preciso de um emprego, eu estou sem emprego, eu preciso de uma casa. Ah, mas a casa tem que ter micro-ondas, máquina de lavar. E aí, será que realmente Deus é o bastante para a minha vida? Se você parar agora aí para pensar, o que é que você não pode perder de jeito nenhum? Pense aí, não precisa dizer não, mas reflita aí, o que é que, se eu perder isso aqui, pronto, deu para todo mundo pensar? Esse é um ídolo na sua vida. Se Deus tirar isso de você, Deus te basta? É difícil, né? Eu falo com temor ao Senhor, porque a gente é colocado aqui nessa situação, mas Deus primeiramente está trabalhando em mim também. E a gente precisa, quando a gente olha a situação hoje da guerra,
o que é que a gente vê? A pessoa está ali, nós estamos na nossa casa, na nossa rotina, na nossa vida. De repente, uma guerra, você vai para onde? Será que nós estamos realmente apegados ao Senhor e sabendo que esse tempo que a gente está aqui é passageiro? E qual é a nossa motivação? Para que nós estamos vivendo? Para quem que nós estamos vivendo? Né? E eu vou diminuir um pouco o nível, né? Quando a gente pensa na guerra, mas quando você está com as coisas indo um pouco mal na sua vida, será que você descarrega isso comendo? Saímos da guerra para uma realidade mais, né, mais nossa. Será que você coloca isso? Né? Quando você passa por dificuldades no casamento ou financeira, será que você sai juntando aí seus amigos para falar da sua vida, para buscar de algum jeito? É nisso que você vai colocar a sua vida, você está buscando em Deus. Né? E aí a gente começa a dizer, né? Jesus satisfaz os meus anseios, mas a gente vive uma vida crítica, amarga, irritadiça. Senhor, a gente viu aí, me dá paciência. Mas Jesus não satisfaz nossos anseios. Ele não é o bastante para a nossa vida. Está vendo como as mentiras são sutis? A gente acha que acredita na verdade e a gente não vê o nosso modo de viver, como a gente está vivendo isso na nossa prática, no nosso dia a dia. Ele vai mostrando o que realmente a gente acredita. Não é só o que a gente tem lido, temos que ler, como o pastor disse, até domingo, né? É uma das formas mais piedosas você viver e conhecer cada vez mais o Senhor, buscando na palavra conhecimento. A gente precisa disso. Mas a gente tem colocado essas coisas no lugar de Deus, será? Como na nossa prática a gente tem identificado, né? Como é que a gente como isso tem influenciado a nossa vida verdadeiramente. Então, só relembrando aí, Deus é bom, Deus me ama, Deus é Pai e Ele me basta. Cristo é tudo o que eu preciso. Será que estamos crendo nisso, verdadeiramente, praticando isso, vivendo como quem acredita? Isso é o alicerce da nossa fé. A gente também, muitas vezes, tem colocado a comida no lugar de Deus, compras. Alguém também falou aí, né? Olha aí, Carol levantando a mão. Preciso parar os gastos que eu preciso parar, né? Hobbies, né? Será que tem algum hobby seu no lugar de Deus? Eu preciso de férias, família, né? Então, esse ídolo aí que você pensou, é isso que Deus não pode tirar da sua vida. Peça a Deus para Deus tratar o seu coração. E Ele cuidar da sua vida, porque Ele pode tirar de você. E aí, tem os caminhos de Deus, uma outra mentira. São muito restritivos. Será que os caminhos de Deus são restritivos? A lei de Deus, ela é para o nosso bem. Ela é para nos proteger, né? E a obediência a essa lei é o caminho da liberdade. Então, o nosso coração, muitas vezes, vai dizer, será que essa lei de Deus ela não está me deixando infeliz? Fazer a vontade de Deus é algo irracional, né? É injusto, é opressivo. Nosso coração é enganoso. Ele vai estar colocando isso na nossa mente. Como Eva também, o primeiro pecado, né? Foi a mesma coisa. Eva foi privada Satanás colocou na cabeça de Eva que ela foi privada do prazer de conhecer do que era bom. E aí, será que é assim mesmo que funciona? Muitas vezes, pensamos que ninguém tem o direito de dizer o que a gente pode ou não fazer. E aí, nós somos livres para fazer escolhas. Agora, precisamos pensar o seguinte, somos realmente livres para fazer escolhas? Ninguém pode dizer o que eu tenho que fazer? As consequências, nós não somos livres. As nossas escolhas terão consequências. Muitas vezes, a sociedade está aí.
tudo que se pode, o que você quiser fazer, faça, né? E aí você vai vivendo da forma que você quer. Será? A gente viu um caso da condenação do rapaz. Todo mundo está vendo essa repercussão. E se a gente pensar sobre a vida dele, que você está vendo que a consequência de algo que poderia ser evitado. Será que a criação dele não poderia ter tido mais regras que cuidassem, que ensinassem ele a obedecer? Né? Isso aí, se a gente não olhar para os nossos filhos hoje e não colocar limites, restrições, ensinar que vai ter consequências, não é tudo que ele pode fazer. Que a lei, a obediência, na verdade, que vai ser a liberdade para a sua vida. E você desobedecer e viver como você quer, está lhe aprisionando. É o contrário. A gente está ali vivendo como se não fosse ter consequências, vai ter consequências. E a gente tem que entender que o caminho de Deus, a verdade de Deus, é o que realmente vai nos deixar livre. É o que vai nos proteger. E eu quero pontuar aqui, porque da mesma forma que a gente pode pensar, né, será que realmente o caminho de Deus é verdade? E aí? Né, quem é você para estar me dizendo algo na vida? É também a caminhada entre os irmãos. Pontuar algo aqui que nós precisamos estar abertas para exortação, para caminhada, para olhar para a irmã. Você tem um amigo, não é só você olhar. Que lindo, como você está? Só flores, não é? Mas você chegar para o irmão e na palavra, você também, vamos crescer juntos nisso, eu estou observando isso, né? E procurar. E também quem está recebendo, que muitas vezes a gente já olha assim, e quem é você? Né? O que é? Eu não. Eu tenho um coração sábio, um coração que se coloca diante de Deus, que escuta e que mesmo que essa pessoa, se não tiver vindo da forma bíblica, em amor, para lhe exortar, você coloque diante de Deus se isso realmente é algo que Deus quer tratar com sua vida. Se for, siga a caminhada com o Senhor. Quem vai fazer a transformação no seu coração é o Espírito Santo. Se não, você entrega a Deus, que é Ele que cuida de cada um. Né? A gente precisa ter sabedoria, né? São amigos próximos que geralmente a gente está ali caminhando. E a gente precisa, a caminhada é suportar uns aos outros. Né? Confissão, tá ali ajudando. A minha fraqueza, você está sendo suporte comigo. E não só de flores, né? E que não nos leva a crescer espiritualmente, a estar ali sendo edificada na palavra. Né? E isso aí a gente precisa estar realmente aberta. Então, voltando, né? Isso foi um parêntese. Os caminhos de Deus são muito restritivos. Não, o caminho dele é perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente precisa ser essa nova criatura que Jesus falou para Nicodemos, que é uma nova criatura que vê o reino de Deus, que vive a vontade de Deus, que desfruta da vontade de Deus, que se alegra em fazer a vontade do Senhor e sabe que aquilo ali não é uma restrição para a sua vida, não. Aquilo ali é a melhor coisa da sua vida. E a gente precisa estar com isso no coração e estar caminhando em comunidade, caminhando umas com as outras também nisso, podendo ser ponte ali que exorta e que permite que o Espírito Santo esteja trabalhando nas nossas vidas. Né? Mais uma mentira, né? Deus deveria resolver meus problemas. Teve alguém aí também que disse que queria que Deus mandasse os problemas embora. E aí? A gente olha assim e vê, será? Deus, ele é um gênio cósmico que agora vai me agradar e me servir. O objetivo da vida é não ter problemas.
E será que a gente não pensa assim? A gente tem uma dor, toma um remédio. Meu trabalho está ruim, não gosto do meu chefe, vou me demitir, vou mudar de emprego. Não gosto da pregação do pastor, vou procurar outra igreja. Será que isso acontece com a gente? Deus tem que resolver os meus problemas, porque o que eu tenho que ser é feliz. E muita gente acha que o cristianismo é a forma de ter todos os problemas ali resolvidos. Você tem visto mulheres, temos visto mulheres, muitas vezes enraivecidas, frustradas, com a vida, amarguradas, porque estão passando por problemas e olha para Deus como se Deus tivesse perdido o controle. Eu não mereço passar por isso. Minha vida tem que ser feliz, eu não posso me sacrificar em nada. E viver uma vida obediente não significa que você vai estar livre desses problemas. Você vai estar isento. Uma vida que segue a Cristo, eu sigo a Cristo, eu sirvo na igreja, eu não vou ter problema. É o contrário. Eu estou aqui hoje, mas é misericórdia, Senhor, porque veja quantas verdades a gente está colocando aqui. Senhor, me ajuda, a passar por qualquer provação que o Senhor esteja aí comigo. Então, da mesma forma que Deus trabalha no meu coração, trabalha em todos nós, E aí, a gente está numa vida que ela realmente é dura, o mundo é caído. É difícil lidar com a tentação. É difícil lidar com os pecados dos outros, com os nossos pecados. Com doença, com perda, com dor, com morte, com lágrimas, tristezas, tantas pressões que a gente passa, tantos problemas. Mas Deus, Ele não está distante dos nossos problemas. Ele é socorro bem presente. Ele está na nossa angústia. Ele não vai nos livrar das tribulações, Ele vai estar conosco nela. Ele vai estar usando todos os nossos problemas para que Ele possa tratar o nosso caráter e a gente ser participante da santidade dEle. Lá deixa eu ver aqui, em Hebreus 5:8, mostra que Cristo aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E na caminhada da nossa vida, Deus usa as pressões e os problemas para nos moldar, para nos aprimorar e nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus. Tudo que a gente passa, para cada vez mais a gente se pareça com Cristo. Ele não vai nos livrar dos nossos problemas, da nossa dor. Ele tem um propósito quando permite algo, quando permite que a gente passe por problemas. Ele quer usar os nossos problemas para nos mudar e revelar a sua graça e seu poder ao mundo. E essa verdade é a palavra dele que vai nos libertar. E a gente vai poder viver seguro. Porque o primeiro estudo aqui é sobre mentiras que acreditamos sobre Deus. Porque se a gente não alicerçar isso na nossa fé, que Deus é meu Pai, Deus me ama, Deus me basta, os caminhos dele são os melhores para a minha vida. Ele é soberano, Ele é um Deus que está comigo, Ele é um Deus presente, Ele é Deus conosco, independente dos problemas. Se você não colocar, Ele é meu Pai, Ele é um Pai perfeito. Se você não colocar isso na base da sua fé, todo o seu sistema de fé, quando vier a primeira dificuldade, uma verdade dessa, ela vai ser questionada, vai ser colocada dúvida na sua mente. E aí, você precisa se fortalecer no Senhor. Ao longo do ano, a gente vai conversar sobre outras mentiras. Essa é a primeira, para você pensar e fortalecer a sua fé. Será que você identificou alguma dessas na sua vida? Será que eu realmente estou acreditando nessas verdades?
nós precisamos ter essa estrutura. Nós somos salvos, o Evangelho, ele é poder para nos salvar, nós somos novas criaturas, e o que é que Deus vai fazer com a nova criatura? Vai transformar a nossa mente, para a gente não viver mais como os padrões do mundo, mas segundo a sua palavra. A gente precisa tirar o que está aí, querendo entrar na nossa mente e nos enfraquecer a nossa fé. O Senhor quer que a gente seja mulheres de fé, que a gente cresça em fé. A aprovação vem para que a gente passe por ela e passe feliz, como está lá em Tiago. Deus nos dá a aprovação para que a gente seja aprovado no fim, para que a gente cresça em fé e aprenda com Ele e estejamos fundamentadas no Senhor. Então, essa é os pontos para a gente pensar na nossa vida, refletir e ver se realmente a gente está vivendo. Não é só o que a gente fala ou o que a gente conhece, mas o que é que na nossa vida, a nossa prática está mostrando aí, que a gente não está vivendo conforme essas verdades. Que a gente possa ser suporte uma na vida da outra, para poder caminhar ali, biblicamente, com sabedoria, e não viver de forma por cima, superficial, né? Mas que a gente aprofunde em conhecimento do Evangelho, no conhecimento da palavra. E isso seja a rocha onde a gente está firmada nos momentos de dor, de tristeza, de que tudo que a gente for passar e que a gente tenha o foco, que é a glória de Deus, que nós fomos salvos para a glória de Deus, né? Para a nossa vida ser reflexo dessa glória de Deus. E não para que a gente viva de forma que a gente se sinta bem. Eu trouxe essa palavra hoje para a gente estar aí meditando. E eu quero orar com vocês. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento aqui juntas, de mulheres reunidas para buscar mais conhecer de Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, que trouxe cada um aqui, Senhor, e cada uma mais que vai escutar através da transmissão também, Senhor. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que a Tua verdade realmente seja firmada, fundamentada, Senhor, que a gente não deixe nada que não vem de Ti tomar o Teu lugar, Pai. E que a gente possa viver, Senhor, firmes, fortes, mulheres fortes, Senhor, de fé, Pai, crendo, confiantes no Senhor, que nossa vida não está aqui, mas Tu tem a eternidade preparada para a gente, Senhor. Enquanto a gente viver, que a gente seja reflexo, Senhor, para a Tua glória, Senhor, para a glória do Teu nome, o nosso viver, Pai. Que o Senhor nos dê força para passar por qualquer situação, Senhor. Que o nosso coração esteja firme, Senhor, acreditando que o Senhor é bom, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos basta, que os Seus caminhos, que o Teu caminho é o melhor para a nossa vida, Senhor. Que não há nada, Pai, que foge do Teu controle, Senhor. E o Senhor está conosco em qualquer situação que passamos, Pai. Reine em nossas vidas, que possamos estar caminhando uma com as outras, que não sejamos como os fariseus, que colocavam fardos e não se mexiam para ajudar, mas que a gente possa estar uma com as outras, Senhor, sendo suporte, sabendo que hoje pode ser uma, amanhã pode ser a outra, e cada uma, Senhor, diante de Ti, em humildade, Pai, podendo caminhar e viver essa vida de comunidade, Senhor, unidas pelo Teu Evangelho, Pai. Eu Te agradeço em nome de Jesus, que o Senhor continue com cada um aí, o trabalhar do Teu Espírito Santo nessa palavra, para a glória do Teu nome. Amém.